Bom, pessoal, hoje é dia 28 de setembro de 2020. Nós vamos começar mais uma edição do ATS em Pauta. Hoje nós temos uma convidada super especial. Nós vamos falar sobre CEMED e a relação com a ATS, né? E nós vamos receber aqui, eu estou gravando essa aula com a permissão da professora Priscila, que é a nossa convidada, Priscila Gebrim Lowly. Ela possui graduação em Ciências Farmacêuticas, é especialista em farmácia hospitalar e tem mestrado em Ciências Médicas pela UNB, Universidade de Brasília. É muito bom ter você aqui, Pri, uma ex-aluna da universidade. Atualmente é uma especialista em regulação e vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Faz parte da equipe de análise de preço de medicamentos da Secretaria Executiva da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, a CEMED. Ela foi consultora técnica de avaliação de tecnologias em saúde da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec, onde a gente se conheceu e trabalhou juntas, e do Departamento de Ciência e Tecnologia, DECIT-SCIT, do Ministério da Saúde. Ela possui 15 anos de experiência na área de saúde baseada em evidências, de avaliação de tecnologias em saúde, pesquisa clínica, farmacologia e farmácia clínica. Pri, é um grande prazer ter você aqui. É bom demais voltar a casa, né? Embora seja online. Sim. Eu que agradeço o convite. É uma enorme satisfação, como egressa da universidade, poder falar para os alunos. Eu acho que levar a ATS para esse público, para os profissionais que estão se formando, é muito importante. Né? A gente, eu, acho que eu e você, né? Nós não aprendemos meio que no decorrer da vida profissional já. Eu acho que isso é muito importante, ter um contato com isso já na vida, durante a formação. Acho que isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pelo convite e eu espero poder atingir aí essas expectativas. Eu que agradeço. Já coloco a palavra para você, já passo a palavra para você. O nosso combinado é que você fala e ao final o pessoal vai colocando no chat e ao final quem não tem acesso ao chat, que são as pessoas externas, elas levantam a mãozinha e a gente vai fazendo a listinha e vai tirando as dúvidas que tivermos que sanar. Tudo bem? Tá, ok. Então pode começar. Obrigada, Pri, mais uma vez. Obrigada. Tá vendo? Estamos vendo. Pode colocar para apresentar. Bom, então, a Câmara do Mercado de Regulação do Mercado de Medicamentos, ela é a responsável por estabelecer critérios de preços dos medicamentos no país. Bom, a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre o escopo de atuação da CEMED, apresentar a CEMED para vocês, falar um pouco sobre o processo de determinação de preços de medicamentos novos, porque esse é o maior foco da avaliação. E Pri, fugiu um pouquinho seu áudio. tá, Vê se deixa eu tem. tentar. Ih, melhorou agora, melhorou. Eu vou fazer uma coisa, porque estava ruim, eu vou conectar o cabo para ver se melhora, para não dar problema. Um minutinho. Ver se eu consigo. Para evitar de dar problema. Bom, tá melhor? Alô? Tá sim. Tá? Bem melhor. Uhum.
Então, eu vou falar um pouquinho do escopo da atuação da CEMED, falar sobre depois sobre a determinação de preço de medicamentos novos e aonde a avaliação de tecnologias de saúde se insere no processo de precificação e os nossos desafios. Quais são os objetivos, então, da atuação regulatória da CEMED, né? Os medicamentos, eles são bem credenciais e o mercado, esse tipo de mercado apresenta falhas. Por que ele é um bem credencial? Bom, não é como uma TV que a gente escolhe o que quer comprar, a gente escolhe o preço, a gente escolhe a marca, a gente escolhe qual preço que está melhor para o nosso bolso, qual produto que que a gente poderia comprar. Porque no caso dos medicamentos, quem escolhe o medicamento que a gente vai utilizar é uma terceira pessoa, que é a figura do médico, né, o prescritor. Quem paga ou é o próprio paciente, ou é o serviço de saúde, ou são as seguradoras de saúde, ou é o hospital que vai escolher qual produto que ele vai incluir na lista de padronização, enfim. Por isso, ele é chamado como um bem credencial e ele tem falhas de mercado. Esse mercado possui algumas falhas, tais como a simetria de informação. Então, nem todo mundo tem a mesma informação a respeito daquele produto e, por isso, ele precisa ter uma atuação regulatória. O acesso aos medicamentos ele é um direito constitucional a ser garantido por meio de políticas públicas de saúde e o sistema de saúde ele geralmente busca garantir o acesso, incentivar a inovação e sempre preservando, tentando Cris, seu áudio piorou de novo. Quando você falou do incentivo à inovação, aí ficou ruim. Segura um pouquinho assim, vê se melhora. Fala aí. Ficou melhor? Agora sim. Eu estou assim também. Obrigada. Então, o incentivo à inovação e tenta sempre preservar, garantir a sustentabilidade do sistema. Sempre, então, tentando colocar esses três pontos, esses três objetivos, como se fosse numa balança, né? O acesso, quando a gente fala de inovação, né, a gente vê que o processo de inovação em saúde ele é marcado por um acentuado desenvolvimento científico, e o que gera uma queda na mortalidade, um aumento da expectativa de vida, uma melhora na qualidade de vida. E aí, esses produtos, essa tecnologia, ela aumenta o custo da assistência à saúde, e aí a gente precisa tentar sempre racionalizar os custos e os gastos em saúde, né? Essa revista, essa capa da revista, veja, ela é antiga, mas ela é atual, né? O custo com os gastos em saúde é como se fosse um cobertor curto, né? Ela nunca vai conseguir cobrir ao mesmo tempo os pés e a cabeça. Então, sempre tem que estar tentando fazer a otimização dos custos para tentar cobrir o máximo possível da população. Então, a inovação ela está muito ligada à questão de custo, de preço, né? Então, e esses preços eles só aumentam. Para a gente ter uma noção, o mercado farmacêutico brasileiro ele foi o sétimo no ranking de mercado mundial em 2018. A estimativa é que em 2023 ele seja o quinto. Em termos de números, isso são dados que a própria CEMED tem, mas também esse gráfico foi retirado da IQVIA, e os dados que a gente tem aqui, 34% dos medicamentos comercializados no país são genéricos, 35% similares e 30% estão aí entre novos, biológicos e específicos. Em aproximadamente 4,6 bilhões de embalagens comercializadas no ano de 2018, totalizando 76 bilhões de reais.
Tá? O mercado de medicamentos novos, ele está aí em torno de 38 bilhões em 2018, representando 40% do faturamento em 2015 e 37% do faturamento em 2018. Ou seja, ele está sempre aí aproximadamente mais de um terço do mercado, em termos de faturamento, com produtos novos. A CEMED, ela foi criada em 2003, com a Lei 10.742, foi regulamentada pelo decreto também em 2003, e a Resolução número 2 de 2004, que é a base da atuação da CEMED, que é quem define os critérios de preço de produtos novos, novas apresentações do país. A CEMED foi criada em decorrência de um contexto político. Pri, o áudio deu uma... Peraí. Testa mais um pouquinho. Não sei se é um pouco de fone. Bom, a CEMED foi criada em 2003, em decorrência de um contexto sanitário e político, de uma alta nos preços de medicamentos, a inflação era muito alta, né? E os produtos tinham um preço muito alto. A gente vinha em decorrência de falsificações de medicamentos, e isso todo esse processo culminou na criação tanto da Anvisa quanto posteriormente da CEMED, na tentativa de estabilizar preços de medicamentos. A CEMED foi criada então, pela Lei 10.742 de 2003, foi regulamentada por um decreto, e a base da atuação regulatória da CEMED é a Resolução número 2 de 2004, que define os critérios de preço de produtos novos e novas apresentações. Em 2016, a CEMED publicou um comunicado que trata de regras de definição de preço para produtos biológicos, especificamente para produtos biológicos. O objetivo, então, da CEMED é definir normas de reconhecimento econômico para o setor farmacêutico com a finalidade de promover assistência farmacêutica à população por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor. As principais competências da Câmara são propor e estabelecer critérios de fixação do ajuste anual de preço de medicamentos. Então, a gente, todo ano, aí, mais ou menos em abril, a gente escuta a notícia nos telejornais de que o preço dos medicamentos vai aumentar. Então, é um ajuste anual regulamentado pela lei, isso está na lei. Então, os medicamentos, eles sofrem um aumento, um ajuste de preço todo ano, uma vez por ano. Uma das principais competências da CEMED é definir qual é a porcentagem, qual é o fator de ajuste para esses medicamentos. Outra competência Pri, desculpa te interromper de novo. Vamos fazer um teste do áudio? Tem muita gente que não está conseguindo entender. Você prefere tirar? Eu vou tirar aqui, então vou trocar meu fone. Tá. Só um minuto. Ele está falhando bastante. Se você puder voltar um pouquinho essa abordagem. Pessoal que está entrando, fechem seus áudios. Eu vou mutar todo mundo aí. Vou deixar só a Pri com o áudio aberto para poder a gente testar. A gente fez o teste antes da entrada, estava tudo bem. É sempre assim, né, Pri? Pois é. Eu vou trocar o fone. Tomara que... Ficou bem melhor, assim. Peraí.
Oi, tá melhor? Oi. Tá, vai, fala mais um pouquinho só pra gente. Aí se puder voltar um pouquinho, Pri, pra poder Você acha que eu volto aonde? No início desse slide, pode ser? ser. É, Obrigada. bom, então aqui tem as principais competências da CEMED. Uma das competências é propor e estabelecer critérios para fixação de ajuste anual de preços. Tá dando para ouvir? Tá melhor? Tá perfeito, professora. Obrigada. Obrigada. Bom, tomara que continue assim. É, então, esse critério, essa competência, ela é estabelecida em lei, os medicamentos, eles possuem um ajuste anual de preços, então, por volta, mais ou menos, por volta de abril, os preços são ajustados, e a CEMED estabelece o valor, né, a porcentagem, qual é o valor que pode ter, que pode ser reajustado para cada tipo de medicamento. Uma outra competência da CEMED é definir os critérios para fixação de preço de produtos novos, novas apresentações, que esse é um dos principais, das principais competências que está atrelada à avaliação de tecnologias. Propor e estabelecer critérios para fixação de margem de comercialização, monitorar o mercado de medicamentos. Nós temos um sistema onde tem todos os dados dos medicamentos, então, de faturamento, todos os dados com relação a cada apresentação, então é o SAMED. Zelar pela proteção dos interesses do consumidor de medicamentos. Essas são as principais competências. A Câmara ela é formada por um Conselho de Ministros, que faz parte do Ministério da Saúde, que é quem preside esse conselho, o Ministério, a Casa Civil, a Justiça e o Ministério da Economia. Essa seria a maior instância, né? A maior instância da Câmara. O comitê é formado também por um comitê técnico executivo, que é formado por representantes de cada um desses ministérios, e a secretaria executiva, que é onde faz a maior parte do trabalho da CEMED de monitoramento e de estabelecimento de preço dos produtos, de análise dos dossiês, dos documentos informativos de preço, é a secretaria executiva que faz parte da Anvisa. Bom, a resolução 2, ela diz que as empresas produtoras de medicamento elas devem informar a CEMED sempre que elas pretenderem comercializar produtos novos e novas apresentações. Então, antes desse produto entrar no mercado, esse produto precisa passar pelo processo de precificação da CEMED. Então, o produto passa por uma pesquisa, por toda a fase de pesquisa e desenvolvimento, tem um registro. Então, antes dele ser comercializado, ele precisa ainda passar pela etapa de precificação. O modelo regulatório que a CEMED estabelece é o modelo de teto de preço, tá? Um preço teto, ou seja, a CEMED estabelece o preço máximo. Então, há possibilidade de descontos, tá? Então, os preços que a gente consegue comprar os produtos, por exemplo, numa farmácia, ele tem um preço teto estabelecido e a gente não pode comprar esse produto por um preço acima desse preço máximo. Abaixo, qualquer valor é permitido, ainda bem, né? E para estabelecer esse preço teto, a gente tem, basicamente, hoje são duas formas, é o referenciamento externo e o referenciamento interno. No caso do referenciamento externo, é utilizado o menor preço dentre a cesta de países, que hoje é estabelecida como Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia, Portugal e o país de origem do produto. Para o referenciamento interno, é utilizada a média de preço do produto já comercializados, por exemplo, no caso da empresa já possuir um produto com aquele princípio ativo e ela lança uma nova apresentação daquele mesmo produto no mercado.
ou um desconto, por exemplo, um deságio de 35%, que é o que é feito, que é o cálculo do preço para os medicamentos genéricos, por exemplo, ou o custo de tratamento, que é uma das formas de calcular o preço dos produtos novos, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Além disso, tem alguns produtos que são liberados do critério de ajuste e estabelecimento de preço, como, por exemplo, os medicamentos isentos de prescrição, os fitoterápicos. Há um monitoramento de preço desses produtos, então, assim, eles podem, as empresas podem estabelecer o preço que pretenderem para esses produtos, mas elas devem informar a CEMED, então esses produtos ficam na nossa base de dados e o preço a empresa tem que informar para que seja feito um monitoramento desse mercado. Essas são algumas das normas, das normativas da CEMED que regulam a liberação de preço de medicamentos. A determinação de preço, ela segue um fluxo dentro da CEMED, que é basicamente básica porque, dependendo do tipo de produto, ela pode ser um pouco diferenciada, exemplo mesmo dos medicamentos liberados, mas, no geral, todos os produtos que precisam ter o preço determinado e estabelecido pela CEMED segue esse fluxo. A empresa que pretende comercializar o produto, ela entra com um pleito de preço, ela faz o pedido via SAMED e fala qual o preço que ela pretende comercializar para cada apresentação do produto. A CEMED ela tem uma equipe de preço que é dividida em duas, porque o preço, a análise do produto é feita em dupla, então passa por uma análise farmacêutica e uma análise econômica, para poder determinar qual a categoria desse produto e se o preço que a empresa está pretendendo está de acordo com a legislação. Depois da aprovação desse preço pelo gestor, isso tudo dentro da Secretaria Executiva, esse preço é publicado na lista de preços, e se a empresa não concorda, ela pode entrar com um pedido de reconsideração, que é analisado pela própria Secretaria Executiva. Caso essa reconsideração não seja deferida, a empresa ainda pode entrar com recurso e aí vai para a instância superior, que é o Comitê Técnico Executivo. E aí o preço final desse produto é estabelecido. Mas desde a primeira análise, o preço do produto já vai para a lista de preço, ele é publicado no site da Anvisa. Na página principal da Anvisa tem ali embaixo preço de medicamentos, onde a gente consegue ter acesso às listas de preço. Então, a gente tem a lista de preço máximo ao consumidor e a gente tem a lista de preço máximo venda ao governo. Esse é o exemplo da lista, tá? A gente consegue filtrar por substância, por nome do produto, enfim. E aí a gente tem aí os preços fábrica do produto com várias alíquotas, o preço fábrica e o PMC, e, dependendo das alíquotas de ICMS que são aplicáveis aos diferentes estados. Se não me engano, aqui no DF é 17%. O que quer dizer isso? Bom, o preço fábrica é o preço que a indústria farmacêutica, que o laboratório produtor do medicamento, é o preço máximo que esse laboratório pode praticar. Esse preço, esse produto vai ser vendido pela empresa, tanto para as farmácias, como para o governo, quanto para a rede hospitalar. Então, o preço que a empresa produtora vende para esses canais, o preço máximo que ela pode vender é chamado preço fábrica. O preço que a farmácia pode vender esse produto para o consumidor, ele tem um aumento aí, que é uma margem de lucro, enfim, que é aplicado em cima do preço fábrica, então é chamado de preço máximo de venda ao consumidor. Então, quando a gente for numa farmácia, numa drogaria, comprar um medicamento, a gente tem que observar se esse preço está dentro desse limite estabelecido, que é o PMC. Caso ele não esteja, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia para a CEMED. E será apurado e as penalidades serão aplicadas. A mesma coisa com relação ao PF.
Normalmente o governo, os municípios, os estados, eles sempre utilizam da tabela da CEMED para poder observar se o preço fábrica que eles estão comprando aquele produto ele está dentro do preço máximo estabelecido. As empresas fabricantes de produtos, elas podem vender para esses canais mediante intermédio de distribuidores. Mas mesmo esses distribuidores, quando repassarem esses produtos tanto para a farmácia, ou para o governo, ou para a rede hospitalar, eles também têm que observar o preço fábrica. Então, eles têm que obedecer o preço máximo estabelecido ao preço fábrica. No caso específico de preço de venda de produtos para o governo, a gente tem uma lista, que é uma lista de produtos que fazem parte do CAP, que é um desconto obrigatório para vendas ao governo. Então, algumas substâncias fazem parte dessa lista. Essa lista é pactuada no Ministério da Saúde. Então, os produtos que são vendidos para o governo, que constam dessa lista, eles têm que ser aplicado esse preço, esse desconto obrigatório no PF. E aí é a lista que a gente vê ali publicada no site, que é essa de PMVG, que é o preço máximo de venda ao governo. A resolução número 2, ela estabelece os critérios para apuração de preço de novos medicamentos e novas apresentações. Então, o que vem a ser novos medicamentos? O novo medicamento é um medicamento com molécula nova no país. Então, o que não é um medicamento com molécula nova é uma nova apresentação. Por exemplo, se já existe um produto com princípio ativo no mercado e a empresa quer comercializar uma apresentação com uma quantidade menor de comprimidos. Isso é uma nova apresentação. Se já existe um medicamento no mercado e eu quero vender, comercializar um genérico, isso é uma nova apresentação. Agora, se é um produto que é uma molécula inédita, um princípio ativo inédito, ele é um medicamento novo. Então, a resolução 2, ela estabelece critérios de precificação para cada tipo de produto, e esse critério ele se aplica dependendo da classificação do produto. Então, como que é essa classificação? A primeira coisa que a gente pergunta quando vê um novo medicamento é se esse princípio ativo já está comercializado no país. Se sim, ele é uma nova apresentação e o prazo nosso de análise é de 60 dias. Se não, ele é um medicamento novo e aí o prazo de análise é de 90 dias. Para as novas apresentações, os critérios também de estabelecimento de preço são diferentes entre eles. Se for um medicamento genérico, ele é a categoria 6 e o preço é estabelecido com um desconto de 35% em cima do valor do medicamento de referência. Se não, aí a gente faz uma outra pergunta. A gente vê se o medicamento já é comercializado pela empresa ou não. Se ele já for comercializado pela própria empresa, se for uma outra apresentação do mesmo produto, ele é categoria 3. Se não, a gente observa se esse produto é uma nova forma farmacêutica no país ou se é uma nova associação de princípios ativos já existentes. Se a resposta das duas perguntas for não, ele é categoria 4. Agora, se a resposta de uma das perguntas for sim, ele é categoria 5. E para os medicamentos novos, a gente observa se o produto ele tem patente e se ele traz ganho para o tratamento. Se a resposta de uma das duas perguntas, necessariamente ou sim, ele é categoria 1. Agora, se a resposta para uma delas for não, ele é categoria 2. Para esses produtos, para os produtos novos, o que determina a forma de cálculo do preço do produto é se ele traz ganho para o tratamento. Então, se o produto trouxer algum ganho para o tratamento, o preço definido para esse produto vai ser com base no referenciamento externo, que é aquele que é o menor preço praticado dentro de uma da cesta de países, que é aquela lista de países que eu falei anteriormente. Se ele não trouxer ganho para o tratamento,
aí o preço vai ser definido com base no referenciamento interno e externo, será o menor dos dois. O referenciamento externo é ainda o menor preço praticado na mesma cesta de países, enquanto que o referenciamento interno que é utilizado nesse caso é o custo de tratamento, que é o que a Resolução 2 traz, esse termo como custo de tratamento, mas a gente que ele se assemelha a um estudo de custo-minimização das análises econômicas da avaliação de tecnologias em saúde. Bom, então, para a gente fazer um resumo das categorias, a categoria 1, 2, 5 e os produtos biológicos não novos, eles podem sim ter ganho para o tratamento. Então, nesse caso, para essas categorias, a gente avalia o ganho. Para as categorias 3, 4 e 6, são novas apresentações, então nesse caso a gente não precisa avaliar o ganho para o tratamento. E o que é ganho para o tratamento? A resolução 2, ela define ganho para o tratamento como a maior eficácia em relação aos medicamentos já existentes para a mesma indicação, a mesma eficácia ou diminuição significativa de evento adverso, ou a mesma eficácia com redução significativa de custo global de tratamento. Então, algumas empresas, elas pleiteiam o preço do produto, dizendo como categoria 1, alegando como ganho do tratamento alguma melhoria no processo, por exemplo, de produção do produto, ou alguma comodidade posológica, ou algum ganho, alguma diferença na farmacocinética do produto. Esses itens, esses critérios, eles só serão considerados como ganho se eles demonstrarem que haverá uma maior eficácia para o paciente, ou haverá um menor evento adverso, ou você pode reduzir o custo global do tratamento. Então, na grande maioria das vezes, esse tipo de alegação, eles não conseguem comprovar o ganho para o tratamento, porque o foco da resolução 2 é o ganho para o paciente, é o benefício que aquele novo medicamento vai trazer para o paciente. Então, custo de produção, melhora na diminuição de etapas, por exemplo, de manipulação que o serviço vai ter que ter no momento de aplicar, administrar o medicamento ao paciente, isso tudo só será considerado como ganho se vier em... Pri, fechou seu áudio. Alguém fechou para mim. Alguém fechou para você, né? E agora, como eu volto para... Pode continuar, já. Então, esses critérios, eles só serão considerados como ganho para o tratamento se vier embasado com uma evidência científica que demonstre que há um benefício para o paciente. Tá ouvindo? Estamos, pessoal, mantenham seus microfones fechados, por favor. Obrigada, Pri. Bom, e como que é feita a comprovação do ganho, né? Como que a gente faz a análise do ganho para o tratamento? A gente utiliza aí a avaliação de tecnologias em saúde. E o que é a avaliação de tecnologia em saúde? É um processo abrangente, por meio do qual são avaliados os impactos clínicos, sociais e econômicos das tecnologias, levando-se em consideração aspectos como eficácia, efetividade, segurança, custo, custo-efetividade, entre outros. Essa é uma definição padrão utilizada, eu acabei nem colocando a fonte, mas está na diretriz de parecer técnicos científicos do Ministério da Saúde, é uma tradução do que é a avaliação de tecnologias. Por que, né, que a gente faz a avaliação de tecnologias para determinar o preço desses novos medicamentos? Bom, a grande maioria dos medicamentos novos, eles não apresentam benefício clínico em relação ao que já existe disponível no mercado. E por isso, para tentar tanto preservar o consumidor quanto o próprio mercado, para que ele se torne competitivo,
e para que tenha uma harmonia, né, dentre os medicamentos utilizados para a mesma indicação, é que a gente faz o uso da ATS nessa avaliação. A gente observa aí um alto impacto no orçamento de novos medicamentos, mas que não comprovam o valor pelo que eles de fato demonstram, pelo desempenho deles, enfim. A gente vê aí um uso crescente da ATS para avaliar o valor de novos medicamentos e para ajudar as decisões de preço, não só de incorporação, como também para decisão de preço e saúde desses produtos. Em alguns países, inclusive, os medicamentos são classificados de acordo com o benefício que ele traz. Tá? Exemplo da França e do Canadá, a gente está indo nesse mesmo caminho. Eles até avançaram o benefício que eles utilizam, que eles avaliam para poder classificar, ainda é maior do que o que a gente utiliza hoje. É mais detalhado. As recomendações de utilização de avaliação de tecnologia da avaliação de tecnologia em saúde para precificação e para reembolso, ela é uma recomendação documentada internacionalmente, praticada e recomendada pela OMS, inclusive. No Brasil, a avaliação de tecnologias em saúde, ela permeia várias etapas do ciclo, digamos assim, de utilização da tecnologia. Então, ela vai desde o registro até a incorporação. Então, qual que é a diferença? Por que a gente tem que avaliar esses produtos tantas vezes, né? Por que a gente tem que fazer a avaliação da evidência, avaliar a eficácia e segurança do produto em várias etapas repetidas? Bom, o foco, a grande diferença é o foco dessa análise. Então, no registro, o foco é a eficácia, segurança e controle de qualidade do produto. Se ele já não tiver nenhuma desses três itens, se ele não atingir um resultado satisfatório, ele nem tem registro aprovado. No caso da CEMED, o foco é mercado. Então, a gente precisa saber se há uma superioridade comparada a um produto que já existe. O registro, no momento do registro, nem sempre o estudo que ele apresenta de eficácia e segurança é comparado com um produto ativo ou um medicamento ativo ou um medicamento que seria o melhor comparador para ele na prática clínica. Muitas vezes esse estudo é feito comparando com placebo, por exemplo. E se ele demonstra eficácia comparando com placebo, ele tem registro aprovado. Agora, no caso da CEMED, não, esse estudo ele não vai ser o suficiente para demonstrar superioridade com relação a um produto que é o padrão ouro, por exemplo, que é utilizado para tratar aquela doença. Já na incorporação do SUS, a tese também é utilizada para poder definir quais os produtos que vão ser que vão entrar na lista de oferta do SUS. Então, eles levam também em consideração estudos como custo-efetividade, impacto orçamentário, enfim. A ANS também faz análise a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela também faz análise de ATS para determinar quais produtos vão entrar no rol de medicamentos obrigatórios, da lista de medicamentos mínimos, obrigatórios para que os planos de saúde façam o reembolso. A ATS que a CEMED faz é chamada de ATS rápida. Então, internacionalmente, há uma classificação da avaliação de tecnologias de acordo com o tempo que isso leva para ser feito e com quais os padrões que são utilizados para que ele seja elaborado. A gente utiliza como base a diretriz metodológica para avaliação de elaboração de pareceres técnicos científicos do Ministério da Saúde, a diretriz de PTC, que é o que a gente chama, olhando tanto pela diretriz de PTC quanto pelo prazo de análise que a CEMED tem, que é de finalização de até 3 meses, então a ATS que a gente faz caracteriza-se como uma ATS rápida. Qual é a nossa pergunta, a principal pergunta de pesquisa, desse PTC da CEMED?
o novo medicamento ele traz ganho para o paciente em comparação com os medicamentos utilizados para a mesma indicação? Essa é a principal pergunta, é a pergunta norteadora da análise de produtos novos que a CEMED faz. Então, a gente tenta sempre verificar se o produto que está chegando, ele traz algum ganho com relação ao medicamento que seria o concorrente dele de mercado. E aí, a gente utiliza dessa pergunta, que é a base da metodologia, né? O primeiro passo da metodologia de praticar uma avaliação de tecnologias, que é a pergunta PICO, né? Então, a gente sempre observa esses aspectos. Com relação à população de interesse, é sempre a população que o problema de saúde vai ser o alvo da nova intervenção, né? Do medicamento que está sendo pleiteado. Então, a gente tem sempre que tentar observar a indicação que está aprovada no registro. Qual é a população utilizada nos estudos clínicos? Essa população tem que estar de acordo com a população que é a população indicada no registro do produto. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nesses itens. Bom, a intervenção é a tecnologia nova, né? O novo medicamento que está sendo pleiteado. E o comparador é a tecnologia padrão ouro. É o tratamento utilizado para aquela doença, para a linha de tratamento. Então, por isso, a gente tem que ter bem definido qual que é a população-alvo, para a gente saber qual que é o comparador de mercado desse produto. Quais são as alternativas terapêuticas que se utiliza para tratar aquele paciente. E esse comparador, ele deve necessariamente estar em comercialização no nosso país. Tá? Então, para a gente tentar, para a gente identificar esse comparador, a gente utiliza as recomendações dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, as recomendações de protocolos internacionais, então, nacionais e internacionais, né? Alguns são internacionais, são base, inclusive, para vários protocolos nacionais, para recomendação de vários serviços de saúde no nosso país. Além disso, a gente também pode utilizar de consultas a especialistas, isso não é raro, a gente ter uma consulta a um especialista para tentar identificar o melhor nicho de mercado daquele produto também. Os desfechos, né? Quais são os desfechos de interesse para o problema em questão? Qual é o desfecho importante e que, de fato, vai revelar se aquele produto traz um ganho ou não? Qual que é o desfecho mais adequado para cada doença? Né? É a sobrevida? É a morbidade, qualidade de vida, evento adverso? Enfim. Então, para cada doença, a gente tem que avaliar qual é o desfecho adequado para que a gente avalie esse ganho. A gente tem hoje um grande número de estudos sendo feitos e conduzidos avaliando desfechos substitutos. Então, a gente tem também que avaliar se esse desfecho substituto ele pode ser utilizado, se a gente pode considerar um ganho para o paciente com esse desfecho que está sendo apresentado nos estudos. Outros pontos que está sendo muito comum é o uso de desfecho combinado. Então, isso está sendo muito comum nos estudos clínicos, e muitas vezes esses desfechos combinados, eles trazem uma falsa sensação de ganho, tá? Quando a gente vai observar, ele mistura ali desfechos substitutos, desfechos finalísticos junto e passa a falsa sensação de que você tem um ganho importante, quando às vezes isso não acontece, isso não é verdade. E aí, para finalizar a pergunta PICO, né, porque tem o PICOT, que é o tipo de estudo, a gente sempre tenta buscar para responder a nossa pergunta de pesquisa a melhor evidência científica disponível. A resolução 3, ela fala claramente de ensaios clínicos fase 3, e é o estudo que consegue comprovar, de fato, o benefício daquela intervenção para o paciente, mas a gente também pode utilizar e utiliza bastante revisões sistemáticas, e o grande problema hoje está sendo quando a gente tem a falta de estudos diretos, de comparação direta com
com um comparador de interesse, com um comparador que a gente identifica como sendo o comparador mais adequado para aquela intervenção, para aquela nova tecnologia. E aí a gente está cada vez mais utilizando o uso de estudo de comparação indireta, das meta-análises em rede, né? Então, esses são os estudos que a gente mais utiliza, apesar de nem sempre, de algumas vezes, nenhum desses estudos está disponível, e é um dos grandes problemas que a gente está vivenciando hoje. Onde a gente busca esses estudos, a gente pega principalmente nos grandes sites aí de indexação. Então, temos PubMed, a gente olha em alguns Lilacs, a Cochrane, a gente olha também os estudos no Clinical Trials. É importantíssimo a gente olhar e observar o protocolo do estudo, observar se houve alguma interrupção prévia do estudo, do ensaio clínico, se houve algum desfecho que ele mudou no curso do andamento do estudo, e tudo isso é importante para a avaliação crítica daquela evidência que está sendo apresentada. A gente também observa diretrizes de outros, né, de outros países, haja estudos realizados por agências de ATS, das agências reguladoras. E todos esses tipos de estudos realizados por essas agências, eles também servem como uma fonte tanto de estudos clínicos, de dados importantes sobre os desfechos avaliados e sobre o ganho para a terapia, como também de comparador. Quais os comparadores adequados e os ideais para aquele novo medicamento. E por que a gente analisa, né, essa evidência? Por que a gente precisa avaliar se esse estudo, se o medicamento teve o registro aprovado, se o estudo está publicado numa revista de renome? Por que a gente tem que avaliar? Esse foi um estudo publicado em 2006 e ele é atual, porque ele traz aí uma observação importante. Ele fez uma análise de vários estudos de não inferioridade e publicados em vários jornais na mesma área, era apenas medicamentos para AIDS. E eles avaliaram alguns critérios de qualidade desses estudos. Eu queria mostrar basicamente essa coluna 5.4, que era a adequação da conclusão do estudo com a metodologia. Então, todos eles apresentaram o item que pudesse ser avaliado, né? Apresentaram uma conclusão para esse estudo que na metade deles não estava, mais da metade, aliás, não estava adequado, não estava apropriado para a metodologia do estudo. Ou seja, eles alegavam superioridade quando o estudo era de não inferioridade. Existem alguns critérios para que isso seja de fato concluído, e nesse estudo não foi, eles não foram apresentados, eles não estavam adequados, não poderia ter sido tirada essa conclusão. E são jornais e revistas de renome, a gente tem o JAMA, New England, AIDS, Lancet. Então, isso demonstra a importância de se avaliar adequadamente a metodologia do estudo. Então, a gente avalia sempre a validade interna do estudo, se a análise da qualidade e metodologia, né, a metodologia do estudo, se ela tem uma validade interna, o impacto, a análise da magnitude dos resultados, qual é o efeito daquele desfecho, qual o impacto daquele desfecho, e a aplicabilidade dos estudos, se esse estudo pode ser aplicado na nossa prática. Uma coisa que é extremamente importante se avaliar é que muitas vezes o estudo mostra um resultado estatisticamente significativo. Então, ele tem lá o valor de P significativo, menor que 0,05. Ele tem um intervalo de confiança que, às vezes, até é, de fato, dentro do que a gente espera não próximo, digamos assim, à linha da indiferença, mas a gente tem que sempre tentar fazer uma correlação
com a relevância clínica daquele resultado. Se aquela diferença estatisticamente significativa, ela é uma diferença clinicamente importante, porque muitas vezes ela pode estar ali dentro de uma zona que a gente chama de irrelevância clínica, de indiferença clínica. Então, mesmo ele dando um resultado estatisticamente significativo, a magnitude daquele efeito pode não ser traduzido numa relevância clínica importante e que possa, sim, ser considerado um ganho para o tratamento, um ganho para o paciente. Então, fazendo aqui uma análise da precificação, tudo isso que eu falei foi quando a gente tem referenciamento interno e referenciamento externo. E a gente faz uma análise de avaliação de tecnologias para poder determinar qual das duas linhas, qual dos dois caminhos a gente vai seguir. Mas quando não existe nenhum desses dois tipos de referenciamento, um produto é considerado caso omisso. E aí ele é determinado pelo Comitê Técnico Executivo da CEMED, o preço dele vai ser determinado pelo comitê. E nesse caso, a gente teve um exemplo até hoje, que foi o exemplo da vacina da dengue. E como não havia nenhum tipo de referenciamento para ser utilizado, foi feito um estudo de custo-efetividade para tentar determinar o preço desse produto. Então, foi o único caso em que a gente utilizou uma avaliação de tecnologias em saúde completa, né? Porque a gente foi até a etapa de análise econômica mais propriamente dita. Aqui é só para demonstrar os efeitos da regulação de preços, enfim, quando a gente vê aí nessa linha um aumento acentuado, uma tendência acentuada de aumento de preços dos produtos, e quando a CAMED foi criada em 2000 e a CEMED em 2003, houve uma tendência de estabilização desses preços. Então, na verdade, não houve um aumento, a tendência foi até diminuir, visto que a inflação ela faz parte da fórmula de determinação do fator de ajuste anual, e muitas vezes o fator de ajuste ele fica abaixo até da inflação. Aqui, como um dos resultados também, o número de produtos aprovados como categoria 1 e 2. Na linha laranja, a gente tem os produtos aprovados em categoria 2 ao longo dos anos, e a linha azul representa a categoria 1. A gente observa que tem um número muito maior de produtos considerados categoria 2, que são as moléculas que não foram consideradas, não foram comprovadas vantagem terapêutica. Esse aqui também é um exemplo do efeito da regulação. Esse foi um estudo de caso que foi feito pela equipe da CEMED e foi publicado no Congresso. Foi com relação ao eculizumab, um medicamento para hemocistinuria paroxística noturna. Esse produto ele era importado no país até por volta de 2017, quando ele não tinha registro aprovado e ele não tinha preço aprovado. Então, a gente observa aí, nesse gráfico, as fotos, os desenhozinhos das notas, quanto custa o valor unitário quanto custava o valor unitário desse produto, e as pessoazinhas quantas pessoas aquele mesmo valor utilizava para tratar. Então, a gente vê que havia um gasto muito maior com aquele produto para tratar menos pessoas. Por volta de 2017, quando esse produto teve a sua regulamentação sanitária aprovada e o preço do produto foi aprovado pela CEMED, a gente teve uma redução do preço do produto, porque ele estava sendo comercializado por preço que vinha fora dos padrões estabelecidos, dos critérios estabelecidos pela CEMED. Então, ele teve que se adequar, e a gente observa aí em 2018 que o gasto com esse produto foi possível tratar o dobro de pacientes
do que era utilizado antes. E a gente vê aí como desafio o crescente preço desses produtos novos. A gente tem aí um impacto enorme com isso, é um cenário mundial. A gente tem um impacto enorme que a gente vê aqui com esse caso, principalmente, o impacto que a judicialização causa nos gastos públicos em saúde, né? Porque eles são o preço que esse produto que é pago na judicialização não é um preço que é regulamentado quando o produto não está dentro das normas, né? Então a gente tem aí um prejuízo enorme para o sistema de saúde. E a gente tem aí o preço agora, né? Que a gente vê o medicamento mais caro do mundo que está chegando aí, que já chegou no nosso país. A gente está com esse desafio agora, e a tendência é que esse seja só a porta de entrada, né? Esse é só o primeiro caso. Então, vamos ter vários casos, e o preço desses produtos novos, eles estão cada vez maiores. E isso é um cenário mundial, e alguns desafios a gente vem enfrentando com relação a todo esse cenário. O que a gente está vendo são produtos registrados cada vez mais cedo, e aí a gente tem menos referenciamento externo, menos preço lá fora, e os preços cada vez mais altos. A gente tem estudos que não comprovam a eficácia a longo prazo dos produtos. Então, a gente tem muita incerteza com relação à evidência de eficácia e segurança desses produtos. Então, quanto mais cedo o registro deles com estudos que não são estudos de fase 3, a gente tem hoje produto registrado com estudo de fase 1, fase 2, e que a gente não tem uma certeza dessa eficácia a longo prazo. Temos aí o exemplo das terapias gênicas que estão vindo, são cada vez mais terapias individualizadas e que dificulta tanto o uso de comparadores quanto a própria metodologia de se avaliar a evidência, a própria evidência científica desses produtos, ela está vindo diferenciada. Então, a inovação em saúde, os novos tipos de produto, eles estão tendo aí uma tendência em mudar os tipos de pesquisa. Hoje a gente vê se falar muito em evidências de mundo real, estudos feitos por simulação e modelagem. A tendência é baratear o custo com P&D nesse sentido, no sentido da evidência, é o que a gente está observando, né? Então, a tendência de diminuir o número de pacientes necessários no estudo clínico, diminuir as etapas de se realizar estudos em seres humanos e já passar aí para estudos observacionais, simulação, enfim. Então, essa é uma nova realidade e que é um desafio para nós, como reguladores, para tentar adequar também as nossas análises a essa nova realidade. A CEMED faz parte de algumas redes, inclusive internacionais. A REBRATES é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias de Saúde, a REDETSA, que é a Rede de Avaliações de Tecnologia em Saúde das Américas, e recentemente a CEMED também faz parte da Rede Internacional de Precificação, que fala sobre informações de precificação e reembolso. Aqui a gente publica anualmente o Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico. O último publicado foi de 2018, agora com as informações de relatórios de comercialização referente ao ano de 2019. O anuário de 2019 deve estar aí em breve sendo publicado, e esses dados estão todos publicados no site da Anvisa. E é isso, obrigada. Se vocês tiverem... Muito obrigada. Nossa, foi muito esclarecedor, assim, já tem alunos aqui querendo fazer perguntas, mas eu achei super interessante, você trouxe muito, assim, para que a gente usa a ATS, né?
Não é simples pensar, poxa, para que faz tudo isso? Então, você muito didática, como sempre, falei isso, ia arrasar, e arrasou.